Olá, tudo bem? Vamos então à nossa 11ª aula de inovações tecnológicas. O tema da aula de hoje é alternativas de socialização da tecnologia. Eu começo a aula de hoje com uma citação do Antônio Gramsci, que diz o seguinte: criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas originais, significa também e sobretudo difundir criticamente verdades já descobertas, socializá-las, por assim dizer, transformá-las, portanto, em base de ações vitais, um elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. A interferência da tecnologia na vida do ser humano, ela é incontestável, tanto positiva quanto negativamente. Assim sendo, não basta utilizar bem as tecnologias, faz-se necessários recriá-las, assumir a produção e a condução tecnológica de modo a refletir sobre a sua ação em nossas vidas. Diante disso, devemos fazer algumas indagações sobre a questão da tecnologia. Mas antes dessas indagações, vamos ver um trecho de um vídeo aí bacana em que a Dariane Gatto, ela que é estrategista de negócios, fala um pouquinho sobre a tecnologia e a importância da tecnologia. Vamos ver um trecho aí do vídeo. Já é uma realidade, né? Muitas vezes a gente acha que é uma tendência ainda, mas grande parte do mercado já está migrando para essa área digital, marketing digital, a ciência de dados, o desenvolvimento de software, o desenvolvimento de dispositivo que possa facilitar o nosso dia a dia. Vocês viram o que a Dariane aí falou. Para muita gente, a tecnologia é uma tendência, mas na verdade não é uma tendência, é uma realidade. Ela já está aí, ela já chegou. Voltando então às indagações, vamos lá, vamos à primeira indagação. Qual o espaço que o ser humano, em todas as suas dimensões, ocupa no pensar a tecnologia? Qual espaço? Quando se cria uma tecnologia, pensa-se no ser humano? Se ele vai ter acesso a essa tecnologia? Se vai ser proporcionado a ele acesso a essa tecnologia? Foi pensado quando se criou, quando se importou? Segundo questionamento: como estão sendo tratados o meio ambiente e o ser humano dentro das pesquisas tecnológicas? Quando se inova, quando se cria alguma coisa bacana, inovador, programas, quando se cria eletroeletrônicos, produtos, será que pensaram qual o fim vai ser dado a esse produto? A gente sabe que alguns equipamentos, que alguns materiais demoram anos e anos para se decompor na natureza. Na hora da criação dessas novidades, pensou-se no meio ambiente, no ser humano? Vamos a mais uma indagação. A terceira: qual a participação da população nas decisões acerca dos avanços tecnológicos? A população, ela está em primeiro lugar? Quando se pensa numa inovação, na modernidade, está pensando em um todo, que toda a população vai ter acesso? Ou a minoria, essa minoria rica, a maioria pobre, vai ter acesso a essa tecnologia? Será que pensaram nisso? Uma outra indagação: como o Brasil está tratando os impactos oriundos da tecnologia na sociedade? E aí eu te pergunto, o que está sendo feito? Foi feito um levantamento, uma pesquisa? Essas inovações, essas tecnologias, elas estão sendo benéficas ou maléficas para a sociedade? Elas estão ajudando a sociedade a se transformar, melhorar, ou está tendo efeito contrário? Esses são os questionamentos. Como vimos anteriormente, de modo geral e ao longo da história brasileira, os governos preferiram identificar o processo de industrialização a um modelo aí de absorção, incorporação de tecnologias oriundas de países desenvolvidos. Junto a essas tecnologias, muitas vezes, sem a devida adaptação aos padrões nacionais, absorvemos modelos e comportamentos culturalmente aceitos em outras sociedades
os quais, em sua grande maioria, inadequados à nossa maneira de ser e de viver, condicionando-nos aos padrões estrangeiros. Nós temos casos aí e exemplos. O Facebook, ele não foi criado no Brasil, foi criado fora dos Estados Unidos, ele foi criado de acordo com a legislação norte-americana. Só que aqui no Brasil a nossa legislação é outra. Teve momentos que teve que quebrar sigilo de Facebook. Eu lembro que houve um embate aí da justiça, porque uns eram a favor, outros eram contra, mas quando se criou pensando o quê? Na legislação dos Estados Unidos, não do Brasil. Então o Brasil é assim, a gente vai lá e importa sem saber se aquilo vai se adequar às nossas leis, a nossa maneira de agir, o nosso modo de pensar. Buarque é um dos autores nacionais que melhor aborda o tema no tocante à realidade brasileira. Ele afirma que no Brasil, quando se propõe mudanças em geral, não se discute para onde ir e se pensa apenas no desenvolvimento para uma sociedade rica, como eu falei, de consumo de massas, industrial e urbana, com preocupação na maioria das vezes somente na área econômica. Para o autor, devemos procurar avançar de uma modernidade essencialmente técnica para uma modernidade ética, baseada em valores éticos e objetivos sociais que permitam aí definir as intenções a serem concretizadas e então as prioridades da construção de uma modernidade ética e ligadas a elas 10 prioridades que foram ligadas. Buarque aponta 10 intenções dessa construção de uma modernidade ética e ligadas a elas, que para o enriquecimento dessa aula, nós vamos passar numa próxima aula, nós vamos detalhar essas modernidades. Inclusive, numa próxima aula também, não sei se na próxima aula futura, eu quero falar sobre a questão do mercado. Vamos falar de adaptação, transformação. Vamos falar da mídia offline e da mídia online. Qual a diferença de uma para outra? Que é um tema muito interessante. Nós vamos dedicar uma aula sobre isso. Muito bacana. Mas agora nós vamos para o ABA, vamos resolver as questões dessa nossa 11ª aula de inovações tecnológicas.